A história de Batseba é marcada por tragédias pessoais, mas também pela redenção, pois através dela nasce Salomão, o rei que levaria Israel a seu auge. Começamos com um pôr do sol dourado sobre Jerusalém na época do rei Davi e da linda Batseba, tomando seu banho de purificação no interior do seu jardim. Ela é a esposa de Urias, o Hetel, um dos guerreiros leais do rei Davi. Urias, seu marido, um soldado leal do rei, está se despedindo para mais uma missão. Jerusalém, época de guerra. O rei Davi no comando. Batseba e o guerreiro Urias eram um casal comum, mas respeitado no reino. Os exércitos de Davi combatiam os amonitas, e o rei permanecia em Jerusalém. E Urias era um guerreiro de confiança do rei. Naquele verão, um banho de fim de tarde mudaria para sempre a vida de uma mulher e o destino de um reino. Mas o palácio do rei Davi é alto e imponente, com vista privilegiada para as casas da cidade. Davi acorda de sua cesta vespertina, talvez inquieto. Ele caminha pelo terraço do palácio. Sua atenção é capturada por algo ao longe. Era Batseba em seu banho. Durante uma tarde, Davi, do terraço de seu palácio, avista Batseba, a esposa de Urias, tomando banho, distante, mas o suficiente para vislumbrar sua beleza. Então o rei Davi chama os seus servos para perguntar: quem é aquela mulher? Descubram para mim. Um servo responde: Senhor, é Batseba, filha de Uelia, mulher de Urias, o Hitita. Apesar de saber que ela era casada, o rei Davi ordena que Batseba seja trazida até sua presença no palácio. O servo do rei chega à casa de Batseba com uma mensagem de Davi. Ela demonstra surpresa e um pouco apreensiva. O servo transmite a ordem de Davi e se retira. Batseba se prepara e chega diante do rei. Sua expressão é um misto de receio e curiosidade. Ela foi, mas sem sinais de entusiasmo ou voluntariedade. E porque não tinha outra escolha. Davi é o rei. Batseba é uma súdita, mulher de um de seus soldados. Não há romantismo, mas ela percebeu uma clara imposição do rei para ela lhe fazer companhia. As expressões faciais de Batseba denotaram um misto de medo, resignação ou uma mistura de emoções complexas, mas nunca como sedução. Por decisão do rei, acontece o inesperado. Eles se deitam juntos e Batseba engravida. Mas sem saber, volta à sua rotina. Passado alguns dias depois do encontro com o rei, Batseba se vê sozinha e pensativa na sua casa. Há uma tensão crescente. Ela percebe os primeiros sinais de sua gravidez. O desespero toma conta de seu rosto. Não pode ser. Como isso pode acontecer? Estou grávida. Muito apreensiva e com medo, ela envia uma mensagem ao rei, informando-o de sua gravidez. O rei Davi recebe a notícia, e sua reação inicial é de choque e depois de pânico. Ele trama um plano para encobrir seu pecado. Convoca Urias, marido de Batseba, do campo de batalha. O rei tenta fazer com que Urias volte para casa e se deite com sua esposa, para que pareça que a criança é dele. No entanto, Urias, sendo um soldado fiel, se recusa a ir para casa, enquanto seus companheiros estão em guerra, e dorme à porta do palácio. Frustrado, o rei Davi tenta novamente. Desta vez, ele convida Urias para um banquete, embebeda-o, esperando que ele volte para casa. Mas Urias novamente não cede e continua dormindo com os servos do rei. Davi então toma uma decisão mais drástica. Ele envia Urias de volta à batalha com uma carta dirigida a Joabe, o comandante do exército, e dá uma ordem fatal. Ele ordena que Urias seja colocado na linha de frente do combate e que os soldados recuem, deixando-o vulnerável para ser morto. Joabe cumpre a ordem do rei, e o guerreiro Urias é morto em batalha. A notícia da morte de Urias chega a Batseba, em luto, chora a perda de seu marido. A dor é real e palpável. Após o período de luto, ela é levada ao palácio para se tornar esposa de Davi. Sua aceitação não é de alegria, mas de conformidade com o que se tornou inevitável. Mesmo cercada por luxo, Batseba se sentia solitária naquele palácio, até o dia que deu à luz ao filho que havia concebido. No capítulo 12 de 2 Samuel, Deus envia o profeta Natan, enviado por Deus para confrontar Davi. Natan conta a Davi uma parábola sobre dois homens, um rico que tinha muitas ovelhas e um pobre que tinha apenas uma cordeira, que amava como uma filha. O homem rico, ao receber um visitante, toma a única cordeira do pobre para fazer um banquete, em vez de usar suas próprias ovelhas. Davi, ouvindo a história,
fica furioso e diz que o homem rico merece morrer. O profeta Natan então revela a Davi: Tu és esse homem. Ele explica que, assim como o homem rico na parábola, Davi tomou a esposa de Urias, apesar de já ter esposas e riquezas. O profeta Natan pronuncia o julgamento de Deus. A espada nunca se afastaria da casa de Davi, e o filho nascido do adultério morreria. Davi, profundamente arrependido, confessa seu pecado. Natan diz que, embora Davi tenha sido perdoado por Deus e não morrerá, as consequências de seus atos ainda viriam. Após a saída de Natan, a criança que Batseba deu à luz adoece gravemente. Davi jejuá e ora pela cura da criança. Mas, ao sétimo dia, a criança morre. Os servos de Davi temem contar-lhe, pois acham que ele pode fazer algo extremo. No entanto, ao perceber o que aconteceu, Davi levanta-se, lava-se e adora ao Senhor. Ele explica que jejuava enquanto a criança ainda vivia, na esperança de que Deus pudesse poupá-la. Mas agora que a criança morreu, ele sabe que não pode trazê-la de volta. Depois da morte de seu filho, Davi consola Batseba, e mesmo em meio à dor, a história de Batseba não terminou ali. Ela concebe outro filho, a quem deu o nome de Salomão. O texto diz que o Senhor amava Salomão e enviou Natan para chamar de Jedid, que significa amado pelo Senhor. A história de Batseba continua em Reis. Quando Davi já teve velho, seu outro filho, Adonias, tenta usurpar o trono. Batseba, a conselho de Natan, vai até o rei Davi e lembra-lhe de sua promessa de que Salomão seria o próximo rei. Davi, então, ordena que Salomão seja ungido como rei de Israel. Após a ascensão de Salomão ao trono, Batseba ainda aparece em uma cena importante, quando Adonias pede a ela que peça a Salomão permissão para se casar com Abisag, uma concubina de Davi. Salomão, ao ouvir isso, interpreta como uma tentativa de tomar o poder e ordena a morte de Adonias. Davi, embora tenha cometido um grave pecado, arrepende-se sinceramente e, apesar das consequências, é restaurado por Deus. A história de Davi e Batseba revela tanto as falhas humanas quanto a graça e a justiça de Deus, em um mundo de poder absoluto. Quão livre pode ser uma escolha? Batseba, vítima, cúmplice, ou um testemunho da complexidade humana e da graça divina?